Alô pessoal, meu nome é Liliviana de Tempo Literário e hoje eu vim falar sobre os thrillers que quero muito ler esse ano. E assim, como faz tempo que eu não leio nada de thriller e eu comecei lendo A Empregada, e eu falei, preciso muito voltar para ler a esse gênero. Então, separei aqui alguns livrinhos que eu sou muito curiosa e que quero muito ler esse ano de 2026. Começando pela A Professora da Freida McFadden. Eu li, né, A Empregada, eu gostei bastante. Apesar de que A Empregada é uma trilogia, eu queria buscar outros livros de thriller que não fosse, né, saga ou trilogia, duologia, enfim. Eu queria um livro da Freida de volume único. E a minha amiga me emprestou esse livro dela, que é A Professora, porque ela falou que amou esse livro. Ela amou o plot dessa história, que foi o plot que ela mais ficou, assim, surpreendida e chocada. Então, assim, tô muito curiosa para ler ele. Então, ela praticamente me emprestou, né? Nesse caso, eu sou mais do tipo, fui na estante dela, roubei dela e peguei lá sem pedir permissão. Mas, enfim. Mas ela sabe, mas eu já tinha falado com ela que eu queria ler os livros da Freida. Falei que ia pegar os livros dela emprestados para eu ler. Então, ela me emprestou esse, A Professora. Então, tô muito curiosa para ler esse livro. Vai ser um dos próximos aí na qual eu vou começar a ler. E assim, tô muito ansiosa porque os livros da Freida realmente me encantaram bastante. A Empregada realmente me deixou, assim, surpreendida. Fiquei muito envolvida com a escrita da autora, então, né? Óbvio que eu ia ler outro livro dela, então A Professora está aí na minha listinha de próximas leituras. E já um outro livro que eu tinha aí na minha estante, ó, há bastante tempo, mas eu nunca peguei para ler. E eu tenho ele na edição do Clube Intrínseco na época que tinha, que é A Camareira. Vou deixar aqui a capa do livro de normal, mas aqui é na edição do Clube Intrínseco. Eu já vi muita gente falando que o livro A Camareira é muito bom, parece ser um suspense, um thriller, mistério, enfim. Fiquei bastante curiosa de estar parando na minha estante ó, há bastante tempo, desde que, né, eu fui recebendo as caixas do Clube Intrínseco, desde que o clube acabou, eu tenho ele parado ó, há uns 2 ou 3 anos, então assim, como eu quero voltar muito a ler, né, thriller, por que não ler A Camareira, na qual muita gente que já leu e gostaram bastante, então tá aí também nessa minha listinha aí, né, desse ano. Já um outro livro, que por sinal eu tenho esse livro, mas é uma edição antecipada, porque eu comprei esse livro de uma amiga minha, porque ela estava vendendo, é um livro que eu queria muito ler, que é esse aqui, O Impulso. Faz muito tempo que eu tinha ele na minha estante, eu comprei da minha amiga, e essa é uma edição antecipada, porque ela tem parceria com as editoras, ela acaba recebendo, né, as edições antecipadas, só que às vezes ela não quer mais o livro, então ela acabou colocando para venda, e eu acabei comprando dela. E eu não ligo muito nessa edição antecipada, enfim. Eu já vi muita gente que leu esse livro, gostaram bastante, falaram que o livro é bastante incrível, a história é incrível, o plot do livro é incrível, o suspense, o thriller, enfim. Fiquei muito curiosa há bastante tempo e eu sempre falava, vou ler, mas acabo que nunca lendo. Enfim, então eu acabei colocando ele nessa minha listinha porque sou uma pessoa bastante curiosa, né, para ler esse livro. E eu acho que, apesar, né, do hype ter acabado desse livro, eu acho que chegou a hora do meu momento de ler essa história. E já um outro livro que eu tô querendo ler, né, também. Eu acho que nesse caso, depois que eu li o primeiro livro dessa autora, eu acabei que não gostando muito de sua história, mas eu acredito que ela mereça uma outra oportunidade de leitura, que é a autora de Seiji Tundo, que é da mesma autora de O Homem de Giz. E eu tenho esse livro aqui na minha estante, que é O que Aconteceu com Anne, que foi um presente de... acho que foi um presente de aniversário, alguma coisa assim. E eu nunca voltei a ler nada dessa autora desde que eu li O Homem de Giz. E eu tenho não só esse, mas eu tenho um outro livro dela, que tá ali, mas como não tem nome na lombada, eu não sei qual é o livro. Mas eu tenho um outro livro dela na minha estante. E eu falei, por que não vou dar outra oportunidade a essa autora, né? Porque eu não gostei muito do Homem de Giz. Mas quem sabe eu acabe me surpreendendo com uma outra história, uma nova história, né? Dessa autora. Então eu escolhi esse livro aqui, O que Aconteceu com Anne, e vamos ver, né, o que eu vou achar, se eu vou gostar, se não vou. E quem sabe, né,
eu acabe favoritando algum livro dessa autora, porque, né, o primeiro livro, meu primeiro contato, né, com a autora, com o livro dela, eu não fui muito fã, mas acontece, né? Vamos ver, né, o que me aguarda nessa história aqui. E já um outro livro que eu também sou muito curiosa em ler, que está aí, né, nessa minha listinha para ler esse ano, que estou, assim, querendo ler há bastante tempo, que é A Paciente Silenciosa. Sim, eu nunca li esse livro. É um livro que esteve aí num hype muito grande, onde muita gente que leu e ficaram chocados, que amaram a história, amaram o plot desse livro, ficaram chocados com o plot desse livro. Já vi muitos comentários em relação a ele. Eu nunca leio um livro quando ele está no hype. Eu sou aquela pessoa que deixa o hype passar para depois, quando me der na telha, eu leio o livro. E eu acho que o momento chegou. Então, ele tá aí nessa minha listinha, né? Porque eu tô querendo ler há bastante tempo. Acredito que agora é o meu momento de ficar bastante surpreendida com essa história também. Já esse livro, ele foi lançado ano passado, então praticamente é um lançamento recentemente. Já vi muita gente falando sobre, acho que eu já vi algumas indicações desse livro. Muita gente falaram que é uma história bastante envolvente, então fiquei bastante curiosa. E o livro é Teias de Mentiras, então assim, eu já vi, né, esse livro por todos os lados, de todas as indicações, de toda a gente falando, é um livro muito envolvente, que tem ali umas boas reviravoltas, então eu fiquei bastante curiosa. E é óbvio que ele também está na minha listinha aí, né, para eu poder ler nesse mês não, né, nesse ano, né, vamos ver quando, né, mas é isso. Então, esses são alguns thrillers que eu estou bastante curiosa, eu espero muito conseguir ler esses livros durante esse ano de 2026. Espero muito poder me envolver com cada um deles, espero que algum deles acabe sendo algum livro favoritado ou não, né? Mas, né, eu espero muito que sejam favoritados. Mas é isso, gente. Me conte aí no comentário qual é o thriller mais surpreendente que vocês já leram, que eu quero muito saber. E é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, porque eu estou sempre ativa por lá. E é isso, gente. Beijinhos e até o próximo vídeo.